Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e nele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre a nossa condição de não só entender quem somos, mas compreender as coisas conforme Deus quer nos revelar. A grande máxima da compreensão daquilo que vivemos está vinculada a qual maneira nós temos evidenciado o que o Senhor tem nos revelado em Sua palavra. Porque ao observar o comportamento nessa geração, podemos enxergar que a normalidade dos fatos ou a familiaridade pela cultura proposta está tão evidente que aquilo que pode nos afastar da presença e da intimidade com Deus é aquilo que tem sido colocado em prática como uma atitude normal e consciente daqueles que já são conhecedores do caminho. Quero aqui expressar este tempo de atenção para vermos o que o Senhor tem nos mostrado, como está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 e 7 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te deles também, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesto a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Chegamos o tempo de nos atentarmos àquilo que já foi nos dito e está sendo falado notoriamente. Pois quando há um novo nascimento, crendo em Cristo para perdão dos pecados, para a libertação das cadeias, dos grilhões, do impedimento das limitações, somos colocados à mercê da vontade do Senhor, o qual nos deu essa liberdade e esta libertação das coisas que nos afastam desse amor, reconciliando-nos para vivermos de uma maneira sadia, eficaz e triunfante. Tudo isso tem a ver com o nosso ser espiritual, pois, a partir desse momento, deixamos de compreender as coisas de uma maneira natural e pela nossa carne, ou seja, nosso entendimento e nossa vontade, para termos o discernimento real, ou seja, espiritual de tudo o que está acontecendo. Sim, nossa natureza corruptível, a nossa carne,
sempre nos condicionará às vontades e desejos deste mundo. E já a incorruptível, que através do Espírito Santo, ou seja, somos seres espirituais, nos levará e nos condicionará às coisas de Deus e do seu reino. Aqui está toda a luta que vivemos. Passamos e travamos dia após dia. Nossa luta jamais é contra alguém ou qualquer pessoa, mas sim, primeiramente, contra nós mesmos e contra os seres espirituais, como descrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Porque se nossa decisão for fazer a vontade de Deus, não adianta queremos fazer conforme nosso entendimento, nosso modo de viver, aquilo que acreditamos, nossos sentimentos e pensamentos, nossa formação e graduação, nossa experiência de vida, pois isso só se tornará enfado e precipitação. Como hoje vemos muitos dizerem que não têm tempo para Deus, que colocam suas prioridades em outras coisas. Tem tempo para tudo, mas esqueceram do que o Senhor fez e está fazendo por eles. Continuam fazendo as coisas do seu jeito e não observam que tudo o que está acontecendo com eles é por causa deles mesmos. Pedem ajuda quando não têm mais forças, mas, ao recobrar um pouquinho, se tornam murmuradores da fé e continuam sua caminhada longe da presença. Mas aqueles que conseguem discernir e reconhecem sua posição no reino, ainda que trabalhem, convivam, caminhem, conversem, tenham planos, projetem, sabem que, como seres espirituais, sua dependência e gratidão está no Senhor, e não em momentos de êxtase da carne, como vemos descrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Quando nossa confiança está no Senhor e não na força do nosso braço e em nossas expectativas, começamos a viver um tempo de grandes revelações e entendimento daquilo que Ele quer para nós. Paramos de achar que as coisas que satisfarão nosso ego, nossa mente e nossa vontade podem nos saciar espiritualmente, porque não tem como querer ser alimentado espiritualmente com as coisas que não são. Aqui está todo o X da questão. Não ache que está tudo bem e que as coisas dessa terra e suas atitudes não influenciarão a sua fé. O diabo cria distrações legais e engraçadas, nos levando ao entretenimento e a uma cultura que aos poucos nos é colocada, nos introduzindo às suas vontades e nos afastando dos princípios morais, éticos e espirituais, a ponto de escravizar as mentes, deixando-as à mercê de suas ordens. Porque hoje é muito fácil dizer: isso não tem nada a ver. Você está sendo muito religioso. Podemos fazer o que bem entender. E isso tem remetido muitos a abdicar da fé, mesmo dizendo que continuam nas igrejas, nas reuniões, nos lugares, orando, lendo a palavra, pois o diabo não quer te tirar desse convívio que te faz bem. Ele quer te afastar do entendimento da salvação, da renúncia, da obediência e da vida de que Cristo te ofereceu. Fazendo assim, é muito fácil manipular as ações, dizendo ser de Deus, mas totalmente longe de sua presença. Por isso que nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, estas palavras: neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor nos dá um alerta de vigilância para nos atentarmos ao caminho que estamos indo. Tudo que te separa desse amor espiritual jamais poderá ser o de Deus. Portanto, reflita, pense e continue a caminhada no caminho que Cristo tem te mostrado. Ainda que tenha que ter renúncia, confronto e perdão, não desista. Persevere e continue. O Senhor, Ele é contigo
por onde quer que fores. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças nós te damos, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por mais este dia entregarmos as nossas primícias, essas primeiras horas. Entregarmos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra, estabeleça e faça com que o seu reino seja estabelecido. Não nos deixe ser influenciado por estas coisas que hoje, Pai, são ofertadas e são oferecidas, ó Pai. Mas antes, leve-nos ao entendimento, ao discernimento e à compreensão daquilo que o seu Santo Espírito está nos direcionando neste tempo. Aviva-nos, Pai, no seu poder. Aviva-nos cada vez mais, Pai, nesta maneira, Senhor, de pensar conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Somos nós, teus filhos, e desde já, Pai, nós oramos quebrando todo tipo de jugo, seta, dardo, laço, todo tipo agora, Pai, de encantamento ou todo tipo de ilusão que foi colocado pela nossa carne, Senhor, achando que este é o caminho, é dessa maneira. Quebra isso, Senhor, para que seja revelado o seu querer, a sua graça e a sua unção, Pai, sobre a vida, Senhor querido, de cada um, começando, Pai, pela nossa, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Reaviva-nos cada vez mais no seu querer e na sua vontade. E assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.